Você já sentiu como se sua fé estivesse se esvaindo? Como se as perguntas ao seu redor fossem mais barulhentas do que as respostas dentro de você? Você não está sozinho. No mundo de hoje, onde a informação é infinita e a confusão está por toda parte, a fé pode parecer uma luz que se apaga. Mas hoje quero caminhar com vocês através de uma verdade poderosa. Uma verdade que nos lembra que a fé ainda faz sentido, mesmo quando o mundo ao nosso redor está cheio de dúvidas. Vivemos em uma era de opiniões infinitas. Redes sociais, documentários, podcasts, influenciadores, todos têm voz. E muitas vezes, essas vozes dizem coisas que abalam os alicerces das nossas crenças. Deus não existe. A Bíblia está ultrapassada. A religião é apenas uma forma de controlar as pessoas. Estas são mensagens que você provavelmente já ouviu, talvez até tenha lutado com elas. Elas são impactantes, especialmente quando a vida fica difícil, quando as orações parecem não ser atendidas, quando o mal parece vencer, quando a verdade parece estar sempre mudando. Mas aqui está algo que precisamos lembrar. A dúvida não é inimiga da fé. O silêncio é. A dúvida convida a questionamentos, e questionamentos, quando levados a Deus, muitas vezes levam a uma compreensão mais profunda, não à destruição da crença. Pesquisas recentes mostram que mais pessoas do que nunca estão abandonando igrejas. A fé está sendo substituída pelo ceticismo, ou pior, pela indiferença total. Mas por quê? Porque o mundo oferece respostas rápidas, mas verdades superficiais. Ela diz para você acreditar em si mesmo. Mas o que acontece quando você falha? Ela diz que a verdade é tudo o que você sente, mas os sentimentos mudam. Ela diz que Deus é desnecessário, mas ainda assim a alma anseia por algo maior. O vazio que muitos sentem hoje não é porque tinham fé, mas porque a perderam sem encontrar nada sólido para substituí-la. Jesus disse certa vez: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Mateus 17, 20. Isso nos diz algo incrível. A fé não precisa ser grande, ela só precisa ser viva. Mesmo em um mundo cheio de dúvidas, uma pequena centelha de fé pode sobreviver e até crescer. Porque a fé verdadeira não ignora as perguntas. Ela sobrevive através delas. A fé não é cega. A fé enxerga através da névoa. A fé diz: não tenho todas as respostas, mas conheço aquele que as tem. Jesus disse certa vez: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Mateus 17, 20. Isso nos diz algo incrível. A fé não precisa ser grande, ela só precisa ser viva. Mesmo em um mundo cheio de dúvidas, uma pequena centelha de fé pode sobreviver e até crescer. Porque a fé verdadeira não ignora as perguntas, ela sobrevive através delas. A fé não é cega. A fé enxerga através da névoa. A fé diz: não tenho todas as respostas, mas conheço aquele que as tem. Então, se você está duvidando, não entre em pânico. Não desista. Não vá embora. Porque o que você está sentindo pode não ser o fim da sua fé. Pode ser o início de uma fé mais profunda e fundamentada e comum. Mas agora, vamos explorar como a palavra de Deus aborda essas dúvidas, não com vergonha, mas com verdade, compreensão e até graça. Porque sim, a Bíblia não esconde as dúvidas de seus heróis, ela as destaca. Uma das coisas mais reconfortantes sobre as Escrituras é a sua honestidade. Elas não retratam pessoas perfeitas, elas retratam pessoas reais. Pessoas que questionaram, lutaram e sim, até duvidaram de Deus. Vejamos alguns deles. Moisés duvidou de sua capacidade de liderança. Quem sou eu para ir a Faraó? Êxodo 3:11. Elias, depois de realizar milagres, ficou tão desanimado.
que pediu a Deus que tirasse sua vida. 1 Reis 19:4. Tomé, um dos discípulos de Jesus, recusou-se a acreditar que Cristo havia ressuscitado até ver a prova com seus próprios olhos. João 20:25. No entanto, estas não foram rejeitadas por Deus, foram usadas por Deus. Por quê? Porque Deus não tem medo das suas perguntas. Ele as convida. Muitas vezes tratamos a dúvida como se fosse uma falha de fé, mas a Bíblia a trata mais como um processo de fé. Venham, vamos discutir, diz o Senhor. Isaías 1:18. Deus não é inseguro. Ele não se ofende com a sua luta. Ele acolhe o coração sincero que diz: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. Esse único versículo mostra a tensão com que muitos crentes convivem. E tudo bem, porque fé não é ausência de dúvida, é a decisão de continuar apesar dela. A Bíblia não é um livro de regras, é uma voz viva que fala a sua realidade. Em Hebreus 4:12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso é importante, porque embora a cultura mude constantemente, a verdade de Deus não muda. A fé faz sentido em um mundo de dúvidas porque o mundo muda, mas o caráter de Deus não. O mundo questiona, mas Deus responde. O mundo confunde, mas a Bíblia esclarece. E se você estiver disposto a dedicar tempo à sua palavra, mesmo que sejam apenas alguns versículos por dia, sua fé não será esmagada pela dúvida. Ela será refinada por meio dela. A Bíblia não é um lugar para fugir quando você está em dúvida. É o lugar para onde correr. Porque Deus não quer seguidores cegos. Ele quer corações honestos. E em cada coração honesto há espaço para a fé crescer. Veremos as evidências que apoiam nossa fé, desde a ordem do universo até o design de nossas almas. Você já parou para pensar que talvez a fé em Deus não seja irracional? Mas sim, a resposta mais lógica diante de um universo tão complexo, belo e ordenado. Agora, vamos ver como a razão, a ciência e a criação apontam diretamente para Deus. Na parte anterior, vimos que a Bíblia acolhe nossas dúvidas. Agora, vamos ver como a razão, a ciência e a criação apontam diretamente para Deus. O universo segue leis incrivelmente precisas. A gravidade, o tempo, a velocidade da luz, a expansão do cosmos. Nada disso é aleatório. Se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, seria inabitável. Se a gravidade fosse um pouco mais forte ou mais fraca, a vida como conhecemos não existiria. Isso é o que muitos cientistas chamam de ajuste fino do universo. Isso tudo foi acaso ou propósito. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19:1. A própria criação está constantemente sussurrando: alguém maior nos criou. Nós somos mais do que carne e ossos. Somos seres conscientes, racionais, capazes de amar, criar, refletir e buscar propósito. De onde vem isso? Se somos apenas resultado de um acaso cósmico, por que temos senso de certo e errado? Por que valorizamos a justiça? Por que sentimos culpa? Essa centelha dentro de nós, que deseja sentido e eternidade, é uma marca do Criador. Ele também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:1. Imagine uma fábrica perfeita, cheia de robôs, sistemas de segurança, sensores, energia. Agora imagine isso tudo cabendo dentro de uma única célula humana. A vida é absurdamente complexa. O DNA é como um código de programação com bilhões de informações. E ainda assim, dizem que tudo isso surgiu do nada, mesmo muitos cientistas não cristãos admitem. Há algo, alguém, além da matéria. Crer em Deus não é fugir,
Da lógica. É olhar com olhos atentos para o mundo ao nosso redor e ver que há sinais por toda parte. Na beleza da criação, na profundidade da alma humana, em harmonia com tudo aponta para uma mente superior, um Deus pessoal e presente. Vamos entender como a fé preenche o vazio existencial que o mundo moderno jamais conseguiu saciar. Você já teve tudo o que queria e ainda assim se sentiu vazio? Vivemos cercados de tecnologia, conforto e distrações. Mas mesmo assim, a alma humana continua inquieta. Hoje, vamos falar sobre esse vazio que tantos tentam esconder e como a fé em Deus continua sendo a única resposta verdadeira para essa dor silenciosa. A cultura moderna nos vende uma promessa. Se você tiver sucesso, dinheiro, beleza ou prazer, será feliz. Mas quantas pessoas chegaram ao topo e lá em cima encontraram apenas solidão? Artistas famosos entram em depressão. Empresários ricos vivem em ansiedade. Jovens cercados de seguidores online se sentem mais sozinhos do que nunca. Por quê? Porque nenhuma conquista externa pode preencher um vazio interno. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Marcos 8:36. Esse vazio existe porque fomos criados para mais do que esta vida oferece. Somos seres espirituais. Fomos feitos para viver em comunhão com Deus. E enquanto essa conexão estiver quebrada, sempre sentiremos que falta algo. É como tentar encaixar uma peça errada em um quebra-cabeça. Nada satisfaz completamente. O coração humano clama por propósito, verdade, amor e perdão. E só em Deus essas necessidades são realmente supridas. A fé em Deus não é só uma crença abstrata. Ela cura, transforma, sustenta. Quando ninguém mais entende, Deus ouve. Quando tudo desmorona, Ele permanece. Quando a alma grita por sentido, Ele responde. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome." João 6,35. Essa é a promessa. Uma fé que sacia, que enche, que dá direção. Não uma fé cega, mas uma fé viva. Não uma religião seca, mas um relacionamento real com o Criador. Talvez você esteja buscando em lugares errados e hoje Deus está te chamando de volta. A fé ainda faz sentido porque só ela responde à dor, só ela alcança o lugar mais profundo do coração. Vamos encerrar nossa jornada mostrando como viver essa fé na prática, mesmo em meio às dúvidas, e como você pode fortalecer seu relacionamento com Deus a partir de hoje. Chegamos até aqui juntos. Falamos sobre dúvidas, sobre a Bíblia, sobre as evidências que apontam para Deus e sobre o vazio que só a fé pode preencher. Agora vem a parte mais importante. Como viver essa fé na prática, mesmo em um mundo cheio de incertezas? Muita gente pensa que fé é sentir algo, que é viver arrepiado ou com o coração cheio o tempo todo. Mas a verdade é, fé é escolha, é decisão diária. Às vezes você vai crer chorando, às vezes você vai orar em silêncio, sem sentir nada, mas Deus continua ouvindo, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. A fé verdadeira se fortalece na perseverança, não na emoção. Você não fortalece sua fé apenas assistindo um vídeo como este. Você fortalece quando busca a Deus constantemente. Como? Leia a Bíblia com sinceridade. Mesmo que apenas um capítulo por dia. Ore, mesmo que suas palavras sejam simples. Participe da comunhão com outros cristãos. A fé se fortalece em comunidade. Pratique o que aprende. Viva o Evangelho no dia a dia. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa da presença de Deus. O mundo vai continuar duvidando. As perguntas não vão desaparecer. Os ataques à sua fé podem até aumentar, mas quando sua base está em Deus, você permanece firme.
Tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Efésios 6:13. Viver pela fé é resistir, é dizer, mesmo que tudo desabe, eu sei em quem tenho crido. É construir sua vida sobre a rocha que não muda. A fé ainda faz sentido, porque Deus ainda está presente, porque o vazio ainda existe, porque o mundo ainda precisa de luz. E você pode ser parte disso. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi Deus te chamando para mais perto. Ore, busque, volte e descubra que a fé nunca deixou de fazer sentido. Ela só estava esperando você voltar. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe. Alguém que você conhece também está lutando com dúvidas, e a sua fé pode ser a resposta que ele está esperando. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e continue com a gente nas próximas reflexões de fé. Até a próxima e que Deus te abençoe.